Jornal do Meio-Dia. Saúde. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio-Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos as orientações do cardiologista Dr. Abel Pereira. Na semana anterior, nós falamos do efeito da maconha sobre o coração. Agora, eu acho que nós vamos falar agora que se aproxima o carnaval, sobre o efeito da maconha no cérebro, que a maioria das pessoas desconhecem. Eles acham às vezes que não acontece nada, mas nós vamos relatar para vocês como médico, né, o que acontece no cérebro, né? Então, compreender a ação das drogas no organismo é fundamental ao direcionamento das terapias que objetivam o controle dos seus efeitos. À medida que a fumaça é aspirada, imediatamente ela é absorvida pelos pulmões e em poucos segundos ela atinge o cérebro, né? E assim que os componentes da fumaça da maconha alcançam as regiões cerebrais, elas desestabilizam os mecanismos de transmissão de mensagens, alteram um impulso nervoso entre as células que formam o sistema nervoso central, que são conhecidas como neurônios. Os neurônios são células cerebrais que se comunicam entre si através dos chamados mediadores químicos, né? Dopamina, noradrenalina, né? E então, a maconha, ela produz uma alteração na troca de mensagem entre eles, porque eles agem nas sinapses, né? Eles alteram aquele espaço livre que existe entre os neurônios e que são liberados os mediadores químicos que fazem o cérebro trabalhar normalmente no nosso dia a dia. E o cérebro funciona dessa forma. Há uma constante troca de sinais que regularizam a intensidade do estímulo nervoso responsável pela sensação de alegria, de felicidade, de relaxamento, também de dor, de tristeza e de angústia, por exemplo, né? E quaisquer forma de interrupção ou de desequilíbrio na ação desses mecanismos reguladores dessas emoções, principalmente dessas emoções que eu citei, gera o comprometimento do trabalho do cérebro. Isso torna a maconha uma droga potencialmente perigosa, visto que alguns dos seus efeitos podem provocar lesões cerebrais irreversíveis. Então, ao lado do barato que diz que a droga produz, não se esqueçam que ela pode provocar lesões cerebrais irreversíveis. O efeito das drogas psicoativas, como maconha, interfere exatamente na liberação e na função desses mediadores químicos. Eles modulam a quantidade de substância liberada, o que resulta numa série de eventos que descontrolam as nossas sensações. Esse descontrole na química cerebral faz com que o efeito da maconha tenha essa característica de ambiguidade. Às vezes causa alegria, às vezes causa tristeza, ao mesmo tempo que a pessoa ri, a pessoa chora, às vezes tempo que está com euforia, dali a pouquinho está com depressão. Ela torna uma anarquia essas partes emocionais das pessoas. E como esses mecanismos modificam a maneira de enxergar o mundo, a droga pode provocar sintomas inesperados e concorrer para situações de risco, como as ideações suicidas, porque a droga aumenta a incidência de suicídios. Isso ocorre porque o tetrahidrocannabinol, ele, principalmente componente da maconha, ele causa um efeito perturbador no sistema nervoso central,
porque ele faz competição com os mediadores cerebrais, já que se encaixa nos mesmos receptores que funcionam como reguladores da percepção dessas sensações. Na maconha existe também o canabidiol, que tem também uma outra substância que nós falaremos antes de nós encerrarmos, né? Que é uma substância que tem finalidades terapêuticas. Nós vamos deixar um dos dias que nós vamos falar sobre isso, de que maneira que essas parte do canabidiol pode ser usado com finalidades terapêuticas, né? Por quê? Ele é um depressor do sistema nervoso central e tem ação analgésica, anticonvulsivante, ansiolítica e anti-inflamatória. Mas isso é um capítulo à parte que nós vamos falar. Agora, os efeitos imediatos, como eu falei, eles são de curto prazo, são delírios, alucinações, desequilíbrio postural, redução da percepção de tempo ou de espaço. Eles dão sonolência, taquicardia, vermelhidão nos olhos. Atenção, senhores pais, filho com os olhos muito vermelhos, tentem perguntar e pesquisar, que às vezes a maconha pode provocar essa vermelhidão nos olhos. Sensação de boca seca, queda da acuidade visual, sensação de euforia e riso fácil, perda da coordenação motora, diminuição temporária da inteligência e diminuição da memória. Para quem estuda tem que lembrar disso, né? Diminuição da atividade motora, crises de alucinações que dependem da droga utilizada, mudanças na frequência cardíaca porque o coração fica mais acelerado, aumento do apetite porque quem usa maconha geralmente fica gordinho porque aumenta o apetite e as pessoas começam a comer muito mais. Variações de humor, né? E às vezes, como se diz, gera irritabilidade, angústia e ansiedade, prejuízo no sistema respiratório, porque eles dão também um declínio da capacidade pulmonar e resultam às vezes em graves complicações. É a mesma coisa do cigarro dar enfisema, ou a maconha também causa, por causa das consequências da fumaça, que levam ao endurecimento da parede dos alvéolos, alterações na fisiologia cerebral, diminuição na testosterona, quer dizer, a pessoa que usa maconha muitas vezes chega a ficar infértil, problemas cardiovasculares que nós falamos, redução, alterações no pulmão que nós já falamos, redução da memória e da concentração, e uma coisa aqui que ninguém lembra muito, pode levar, tem uma relação com as psicoses, com as crises de ansiedade e também com alterações de esquizofrenia. Quem tem uma genética para a doença esquizofrenia tem 50% de probabilidade a mais da pessoa ter surto esquizofrênico e também piora dos sintomas de depressão e suicídio. Bom, eu penso que se vocês ouviram isso, eu acho que vocês meditem bastante antes de entrar na tal roda de amigos em que parece que tudo é um mundo maravilhoso, né? Mas vocês não têm ideia da coisa, dos danos que nós estamos esclarecendo, que eles podem provocar no seu organismo e que depois dificilmente vocês vão conseguir deixar de usar a droga.